Condôminos, começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube, Descomplicando Seu Condomínio e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. Com os nossos patrocinadores da RS Assessoria, Conexão Ideal Administração, Grupo Alvo e o aplicativo Cindy Assiste. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, comentem aqui no nosso vídeo, mande sua sugestão de pauta, que aqui no nosso próprio comentário do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida aí. E se for a sua dúvida de algum convidado que veio aqui, não tem problema. Nossos convidados estão sempre à disposição de todos nós aqui, dos nossos web condôminos. Eles vão lá, fazem um videozinho, gravam um videozinho sobre o tema, sobre a sua pergunta, e a gente coloca aqui no nosso Descomplicando, hein? Bom, a nossa convidada de hoje é a nossa patrocinadora do Grupo Conexão Ideal, da administração, a Flávia Jacobi, e nós vamos falar de uma questão de prestação de contas, né? É um assunto que a pessoa pensa em prestação de contas, pensa só naquela ação judicial. Quando a gente fala em prestação de contas, a pessoa pensa naquela ação que o condômino entra contra, né? O condomínio entra contra um ex-síndico, ou quando um condômino vai lá e quer a prestação de contas do síndico e entra lá sozinho na ação, aí fica aquela discussão se pode ou não o condômino sozinho fazer esse tipo de ação. Mas, na verdade, no condomínio, nossos web condôminos, a prestação de contas é anual. Então, assim, o síndico não precisa ser perguntado sobre suas contas. Ele deve informar sobre suas contas. Não é isso, Flávia? É isso mesmo? É isso mesmo. Ou ele tem que ficar ali sentado esperando, se ninguém perguntar, ele não faz nada? Olá, Web Condôminos. Olá, Fabiola. Prazer estar aqui novamente. Exatamente isso que você falou. Ele demonstra suas contas mensalmente, né, nos boletos de condomínio. Existem as pastas mensais. E ele presta as contas anualmente a todos os condôminos, mensalmente, todas as despesas que ele executou, né? Que ele tem um limite até de despesas que ele pode executar, que ele deve executar. Os documentos comprobatórios vão para o subsíndico quando existe, passa pelos conselheiros, né? Os fiscais ou consultivos, e no final dos 12 meses, há a prestação de contas em assembleia. Mas mensalmente isso daí passa por todos os condôminos. E aí é interessante isso a gente falar, porque muitos condôminos, né, hoje em dia, graças a Deus, as administradoras sérias realmente, né, elas já têm até um aplicativo que o próprio condômino consegue, quando recebe lá o demonstrativo do mês a mês, ele consegue entrar lá no próprio aplicativo, ele vai ver os recibos, então ele até consegue bater assim, aqui está sendo gasto com produto de piscina. Então, ele consegue ir lá e ver o recibo do produto de piscina daquele mês. Exato. Então, ele consegue ver. Outras ainda não têm o aplicativo tão ativo assim, mas o condômino, isso que é importante a gente falar, se o condômino chega lá e vê aquele demonstrativo e fala assim, meu, tá um pouco estranho esse demonstrativo desse mês, não estou entendendo, tem aqui um valor que simplesmente, porque lógico, também aquele resumo é um resumo, né? Sim. Então não dá para você colocar, tipo assim, um reparo de hidráulica, né? Você não vai colocar reparo de hidráulica dos andares, tais, tais. Não, você vai pôr reparos de hidráulica, né? O que o condômino pode fazer para saber aquele reparo de hidráulica, da onde que foi, que empresa que fez, tudo certinho? Primeiro, ele pode entrar em contato com a administradora, né? Pode questionar, pedir, solicitar um detalhamento, e existem os aplicativos, né? Que todos os documentos eles já sobem automaticamente e fica até a montagem da pasta também fica disponível lá, né? Nos aplicativos, que isso daí já agiliza. A maioria dos prédios já estão começando a receber as pastas digitais, que todos têm acesso, e as pastas em física, né? Documento físico,
Uns já nem querem receber mais e outros ainda, né, até querem, a gente respeita. Gente, eu sou advogada, eu ainda sou daquela época que, gente, papel. Eu gosto do papel, vou ser sincera. Eu prefiro até Até para porque, olhar, eu gosto de pegar, de visualizar. A gente exatamente, respeita os dois até lados. porque a gente não sabe o que amanhã depois pode acontecer no sistema, alguma Exatamente. coisa, e até recuperar essa documentação toda, você pode levar um tempo, né? Em alguns a Uhum. gente tem armazenamento de nuvem, armazenamento em externos, mas às vezes até recuperar Sim. é meio Eu complicado. Então, recomendo que é mantenha sempre os dois. bom ter os dois, né? Exatamente, porque assim, geralmente as pastas, a gente sempre fala, vai, as pastas físicas, né? Elas vão para o condomínio, verifica síndico, subsíndico, conselheiros, e qualquer condômino tem o direito de verificar, desde que, né, é acompanhado de um membro, que assine um protocolo, todo mundo. Mas geralmente a pessoa, às vezes, não quer isso, não quer ter esse trabalho. Ou pode ir na administradora Também também. pode ir na administradora. Lembrando que normalmente a gente orienta que estas pastas não sejam entregues para o condômino, Sim, assim, chegar a entregar para ele e falar, fica aí na sua casa o tempo que você quer. Não, o que a gente sempre orienta é, se o condômino quer vistoriar estas pastas, ele deve, se ele não tem nenhum conflito com o síndico e conselho, ele pode pedir diretamente para essas pessoas e marcar e falar, ó, posso a gente se encontrar lá embaixo, eu queria dar uma olhada nessa pasta. Mas se ele já tem algum conflito, ele pode ir na pode administradora. solicitar para a administradora vai solicitar, porque normalmente essa pasta vai mensalmente também para o Para o condomínio condomínio. armazenar, porque senão não teria espaço em Não, administradora. não, não tem. E aí ela vai para o condomínio e a gente A administradora solicita e deixa o condomínio vistoriar, mas sempre na presença de alguém, né? sempre Porque são ali. documentos numerados, tem todo um critério. Sim, então é sempre importante isso. E aí, assim, aquela prestação de contas, o condômino, é bom ele também ter isso, porque na assembleia é mais fácil. Se Sim, ele tendo alguma dúvida, até é bom que ele já, durante o ano, já olha, bate. tive dúvida deste recibo. Já vai lá, questiona, a administradora já vai passar essa dúvida para o síndico explicar, né? E aí, quando chega na assembleia, já não fica, porque é muito pior, né? Imagina Sim, você ter que o síndico explicar a dúvida de recibos de 12 é meses. verdade, não. Isso daí facilita até no dia da assembleia o condomínio também, porque assim, eu acho que todos têm esse direito, né? Tem dúvidas, as dúvidas têm que ser questionadas e respondidas, e até porque no dia da assembleia são tantas coisas a serem faladas, discutidas. O síndico às vezes vai lembrar de um recibo que foi uma única vez de 11 meses atrás, né? Então, assim, até sistemas, documentos. Então, quanto antes for esclarecido, melhor. Sim, então a prestação de contas que você fala aqui seria essa prestação mensal, né? É a mensal, né? A E mensal e, consequentemente, no final. no E final. no final. E assim, a prestação de contas, ela envolve várias situações, né? Então, a importância de manter sempre nota fiscal, né? Os documentos fiscais comprobatórios, originais, nada daqueles recibinhos, né? Voadores, aqueles recibinhos Que a gente fala de avulsos, papelaria, aqueles de recibos papelaria, os simples. azuizinhos, eu não sei que cor que tá hoje, tem os branquinhos, tem os azuizinhos, né? Gente, ó, se a Flávia não sabe, é porque no Conexão Ideal ela já exterminou esses Sim, recibos, né? sim. Então, assim, que ela já nem conhece mais esses Não recibos. lembro mais das cores, porque, né, isso daí, assim, é imprescindível. Você vai prestar uma conta é um dinheiro que não é seu, que, né, é de terceiros. Você vai prestar contas dizendo que você gastou o dinheiro de terceiros com um recibinho, né? Não é legal. E hoje em dia a gente sabe da responsabilidade solidária do condomínio, então, lembrando sempre de notas fiscais, a cobrança, a exigência do governo, então, de todos os setores, é governo, é prefeitura, então, notas fiscais. Então, fazer uma prestação de contas de uma forma decente, comprobatória, que fique bonito para o condomínio, né? Que não exponha o condomínio a riscos.
Exatamente. É bem lembrado que você falou que o síndico ele tem que ter em mente, né? O síndico profissional ele já tem em mente isso, Sim, né? Mas o síndico orgânico, principalmente o síndico que a gente fala orgânico, síndico morador, né? Síndico condômino, proprietário, né? A gente, estou falando desses jeitos, porque hoje em dia eu já fui questionado uma vez se o inquilino pode ser síndico. Se ele tiver uma procuração do proprietário. proprietário autorizando que ele vá na Assembleia, vote e seja votado, ele pode ser síndico. Eu já tive um caso que, como ele era exatamente ele estava questionando, porque o síndico, o proprietário, vendo que ele era sempre ativo ali no condomínio, o proprietário falou: não, tudo bem, se você quer ser síndico, ok, né? E aí ele deu a procuração e foi para a Assembleia para ser síndico. Então, hoje em dia, né, você tem que ver a sua convenção, porque há convenções que diz que tem que ser proprietário, então nesse caso aí, essa convenção em específico diz que tem que ser síndico proprietário. Agora, se ela só diz que tem que haver o síndico, ela deixa aberto. Pode ser síndico profissional, pode ser síndico só morador, pode ser síndico inquilino, pode ser síndico, né, o que for. Então, pode até ser o proprietário, mas é o filho do proprietário que é o síndico, né? Então, todas essas situações estão abertas para a pessoa se candidatar a síndico. Então, a gente fala mais nesse sentido. O síndico orgânico, ele tem muito essa ideia, né? Eu sou o dono do condomínio. Condomínio, é. Né? Então, o dinheiro está, eu é que decido o que eu vou fazer com o dinheiro. Sim, você decide. Você tem a sua responsabilidade perante a lei. Mas você tem que lembrar, síndico, que você não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é cada um na sua fração ideal. Então, você está lidando com um dinheiro que não é seu. Você está lidando com o dinheiro que as pessoas estão juntando numa conta única para o bem-estar daquela comunidade, que é o condomínio. Então, assim, você deve prestar contas. Você, quando é questionado por um condomínio, você deve esclarecer. Não é uma opção sua, é um dever, né? Então, Com você lida certeza, muito isso com o síndico orgânico? com certeza. Eles às vezes, assim, é complicado até de falar isso, porque assim, hoje em dia, existem aqueles síndicos, eu já lidei com situação do inquilino ter procuração do proprietário e ele executar, desempenhar um trabalho de síndico maravilhoso. Ele era uma pessoa, era uma mulher super ativa e ela desempenhou assim que eu fiquei, nossa, eu falei, ela por ser locatária, olha, desempenhou como se fosse dela mesmo o patrimônio. Ao passo que às vezes tem Acho que síndicos, esse proprietário, quando ela saiu do imóvel, até chorou, né? Tava com pagando para ela, por certeza, favor, não saia. fica Porque se porque ele ela está cuidando do levantou o condomínio, condomínio. imagina como ela cuida do Exatamente, imóvel. foi assim. E existem síndicos orgânicos que entram, mas entram naquela brincadeira ou por causa da isenção do condomínio, né? N motivos, e entram e de repente sobe aquele poder na cabeça. Eu sou o síndico. Pessoas que chegam a mudar até o comportamento, sabe? Então acham que mandam, que eu sou o síndico, eu faço o que eu quero, e não é por aí. Isso de um condômino questionar, você é um dos deveres e obrigações prestar contas, sim. Você não pode sair fazendo coisas da sua cabecinha, né? Você tem que respeitar, existem leis. O condomínio não é pessoa equiparada a uma pessoa jurídica, ela não tem fins lucrativos, mas é Eu equiparada falo e que tem ela fica ali, né? responsabilidades. Ela é entre uma ONG, que é a Exato, organização não governamental, que não, em tese, não tem que ter renda, né? exatamente. Ela fica entre uma empresa que tem que ter renda até para sobreviver, então ela tem que ter Uhum, ganho. Então ele fica ali no meio, né? Ele não é nem uma coisa, nem outra, exatamente. ele é um condomínio. É o condomínio. E assim, por exemplo, simples regra. Toda a convenção fala que quando o condomínio recebe uma Gente, intimação, desculpa que a tosse, o diretor já. Desculpa, vamos lá. o próprio, todas as convenções sempre falam o condomínio quando recebe uma notificação
judicial para levar conhecimento, mas é a mania da economia porca, como diz meu amigo Rodrigo Salgado, né? É barato que sai caro. Então, assim, gente, é para levar um trabalho de sindicância a sério, né? Não é brincadeira. Ser síndico não é brincadeira e fazer do modo que você quer, do jeito que você acha. Você precisa se orientar. A administradora é justamente para isso, para trazer todas as orientações e prestar contas da forma como prevê a lei. Exatamente, gente. E é importante também lembrar, e nessa prestação de contas, você tem que ter exatamente, não só recibo, né? Você, que é a nota fiscal, você não é só a nota fiscal que você precisa ter. Você tem que ter a nota fiscal, normalmente, dependendo do valor, é interessante que pelo menos você tenha 2 orçamentos. A gente fala a praxe, né, mesmo assim, no dia a dia em condomínio, a gente fala em 3 orçamentos, né? Então você tem que ter, né? Mas a gente sabe também, né, Flávia, da dificuldade dos Sim, prestadores de serviço exato. em apresentar orçamento. Então, dependendo do serviço, pelo menos 2 orçamentos, com a especificação do serviço, dependendo se for uma obra muito grande, um contrato, né? Se a obra sendo uma obra menor, o próprio orçamento ele já vem praticamente a um contrato, porque ele já vem especificando qual o serviço, o prazo de entrega, já vem colocando lá se é parcelado, qual é a forma de parcelamento, qual é o dia de vencimento. Então, eles colocam como orçamento, mas ele já vale até como um contrato, porque é uma coisa pequena, vai ser uma obra que vai levar uma semana, então o próprio orçamento já supre essa necessidade de contrato. Se é uma obra maior, uma obra de fachada, uma obra de revestimento de piso, troca de piso, que você sabe que é uma obra que você vai levar alguns meses para concluir, até porque tem a questão de tempo, de ambiente, tudo. É interessante que se tenha até um contrato mesmo, onde esteja ali, no caso de uma rescisão contratual, qual é a norma, qual vai ser a cláusula de rescisão. Então, é sempre importante. Então, e o comprovante de pagamento para essa Sim. empresa. E outra coisa, Fabíola, que é importante lembrar, existe a dificuldade de encontrar prestadores de serviço. Às vezes você pede 5, 6 e de repente aparece um, Por isso que nós né? temos aqui agora o nosso Que patrocinador, Cindy Assiste, que é, ele vai ajudar muito essa localização. exatamente. E assim, pessoal, isso é muito importante. Quando vocês forem solicitar um orçamento, dois, no mínimo dois, o objeto desse orçamento ele tem que ser idêntico, tá? Então eu vou fazer um orçamento, um exemplo para reformar essa poltrona. Então o que vai ser feito nesse orçamento tem que ser igual nos dois. Por quê? Aí eu escolho o mais barato. Ah, mas o mais barato não falava que o outro ia fazer. Aí você começa a fazer pelo mais barato, aí vão surgindo problemas posteriores. E aí você foi pelo barato, que vai sair mais caro do que aquele segundo orçamento, que era um valor que já contemplava todo o serviço. Então, muita atenção na hora de fazer orçamento, contratos, enfim, como a doutora Fabiola falou. É interessante isso que ela falou, o que os síndicos podem se atentar quando estão nessa busca de orçamentos, né? Fazer o seguinte, faz um escopo, né? Então, assim, olha, o que, que eu preciso? Que nem ela dando o exemplo da poltrona, tenho que reformar a poltrona do hall de entrada. Então, assim, o tecido, se vocês vão reformar, vai tirar totalmente aquele tecido, se vai ser só uma lavagem do tecido, se vai colocar nova espuma, se vai trocar a cor, se vai ser um tecido mais caro, se vai fazer uma impermeabilização. Então, você tem que, primeiramente, sentar junto, né, com o conselho, ver o que, que a Assembleia decidiu, e aí chegar e fazer esse escopo. Falar, olha, nós vamos fazer não vamos trocar, nós vamos fazer a higienização, depois a impermeabilização, nós vamos só aumentar, tirar essa espuma que já está, e aí passar para todas as empresas que vão fazer, apresentar esse orçamento, falar assim, olha, eu quero um orçamento dentro disso. Se uma das empresas vier falar assim, olha, mas isso fica mais caro, por que, que vocês não fazem isso? Entrar em contato com a outra e perguntar, olha, vocês fazem esse tipo de serviço? Ah, fazemos.
Porque eu estava falando com uma outra e ela falou que isso que eu tinha pedido é mais caro. Para vocês é mais caro? É. Então, refaz esse orçamento para isso. Para quê? Para na hora de você levar para uma assembleia, você levar todos os orçamentos ali medianos, né? Exato. Não adianta eu levar um orçamento, que a gente vê muito isso, né, Flávia? Infelizmente, em assembleia, né? Você vê um orçamento de 500 mil. É uma discrepância absurda. Outro de 100 e outro de 60. Aí você fala assim, tá, e aí você começa, né? O de 500, ele tá incluindo já material, laudo, ART, se é preciso, tudo. O de 100 tá ali incluído mão de obra, RT e só. E o de 60 vai só a mão de obra, né? Por isso, e não aí tem na ART, assembleia, aí o pessoal cresce o olho, não, vamos nos de 60. E aí acaba acontecendo isso. Depois tem os adendos de contrato. Quando você vai ver, às vezes fica mais caro do que o de 500. Exatamente. No final, isso daí vai ficar mais caro, porque aí ele começa, olha, para essa obra. Aí depois que ele foi aprovado, olha, para essa obra precisa de ART. Olha, para essa obra, eu preciso desse material aqui. Não pode ser esse mais barato, tem que ser esse mais caro. Olha, para isso eu preciso cobrir o telhado. Então, eu preciso que você alugue aquele serviço. E aí, quando você vai ver, passou. Até, exatamente, o mediano seria o que já estaria te atendendo e estaria te fazendo o mesmo efeito, né? Exatamente. Infelizmente. Então, é muito importante se atentar a isso também. Que também não deixa de ser essa busca de orçamento, é também uma prestação, tem que estar na prestação de contas. Tem que estar na prestação de contas. Então, é isso que a gente fala, a prestação de contas, ela é bem abrangente. É importante isso, porque muitos síndicos orgânicos entendem o seguinte, a gente aprovou esse orçamento, então eu vou colocar esse na pasta. Sim. Não, se você tem 5 orçamentos, coloca todos. Você vai pôr os 5 orçamentos ali na pasta. Porque amanhã, você tem que sempre pensar o seguinte, eu sempre falo para os meus clientes condomínios, né, quando eu faço assessoria para o síndico, né, para o condomínio, mas na pessoa direto com o síndico, eu falo assim, olha, você tem que pensar sempre no amanhã. Hoje é você que é síndico, a administradora é a Flávia e o jurídico sou eu, né? Só que daqui 2 anos, será que é você a síndica? Será que a administradora será a Flávia? Será que o jurídico será eu? E aí? Como é que a gente faz? Aí a pessoa vai ficar aquele ponto de interrogação. A gente lembra o que aconteceu, mas às vezes aquele condomínio já não tem mais aquele contato. E aí fica aquilo. Peraí, o síndico já às vezes já até morou, já mudou do prédio. Faleceu. Aí faleceu, aí fica aquele ponto de interrogação. Aí vai atrás da administradora. O gerente daquele condomínio já não trabalha mais lá, já nem sabe o que aconteceu. Verdade. Então, fica aqueles. Então, você sempre tem que pensar como web condômino, como síndico, quando você está assumindo, você tem que deixar um histórico. Para quê? Porque para as pessoas que vierem depois de você entenderem o histórico que aconteceu durante a sua gestão. Então, Flávia, como é que a gente faz aí para achar o Grupo Conexão? Tem nosso site, né? grupoconexãoideal.com.br, Instagram, adm.conexão.ideal. E o telefone? 3221-2005, 3221-8852. Tem o WhatsApp também que está nos patrocínios aqui. Então tá. Então, agradecemos aos nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ative o sininho para vocês saberem quando a gente está entrando com um vídeo novo no ar. E chegamos em junho. Já passamos da metade do ano. E você, já colocou em prática seus planos para 2024? Bora lá que ainda dá tempo. Tchau, gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas.
E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.